Lá no Salmo 84, queria ler com vocês o Salmo 84. Que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam a tua casa, em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, o vale de Baca, em algumas traduções, né? Faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém, amados? Então, esse texto aqui do Salmo 84 é o Salmo dos filhos de Corá, né? Os filhos de Corá eram da tribo de Levi. E eles escreveram esse salmo para os peregrinos que caminhavam até Jerusalém, o Monte Sião, para adorar a Deus. E eles andavam muito tempo, muitos quilômetros, até chegar em Jerusalém, até chegar no Monte Sião. Então eles iam cantando e orando. Os salmos são canções e orações. E esses peregrinos, eles iam caminhando e passando por lugares difíceis muitas vezes. Pelos vales. Aqui ele fala do vale de Baca, que é um vale, Baca significa lágrimas, choro. Né? E é um vale árido, onde eles passavam por esse vale. Mas eles estavam indo de encontro à presença de Deus. Lá no templo. É lá no templo que Deus manifestava a presença dele, a glória dele. E aonde eles iam oferecer sacrifícios a Deus. É onde os peregrinos iam com as suas ofertas. Eles iam caminhando quilômetros e quilômetros, muito distante muitas vezes, para chegar no templo. O único lugar que eles poderiam oferecer sacrifícios era no templo. E é onde se manifestava, onde estava a presença de Deus. E o anelo do coração dos filhos de Corá, desse salmista, era estar na casa de Deus.
era estar na presença de Deus. E ele fala até dos passarinhos, do pardal, da andorinha, que ficavam ali nos átrios, no pátio do templo, eles tinham essa liberdade, mas eles não estavam lá. Então o coração deles queria estar lá, no templo, adorando, buscando, anelava pela presença de Deus, o coração do salmista. Quão amáveis são os teus tabernáculos, como é bom poder estar na tua casa, no templo, na tua presença, aonde o Senhor está, como é bom, como é agradável poder louvar, adorar, ter um encontro com o Senhor no templo, aonde o Senhor está, a presença do Senhor está. Esse era o desejo do coração do salmista. Que muitas vezes nós, irmãos, com toda essa correria desse mundo, vamos nos distanciando, vamos deixando meio apagado essa chama no nosso coração, de desejar a presença de Deus na nossa vida, de querer mais de Deus, de ir mais profundo, de querer mais intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Não somente de vir à igreja em si, de estarmos juntos aqui, mas de querer buscar a Deus, porque Deus Ele quer ministrar o nosso coração como Pai amoroso que Ele é, e Ele está sempre conosco, na nossa caminhada, nos nossos dias. Mas nós muitas vezes vamos distanciando, vamos esfriando, vamos ficando muito religiosos. E deixamos de nos aproximar de Deus, de desejar Deus de todo o nosso coração, como Ele fala aqui, o meu coração, a minha carne, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. A minha alma suspira, tem sede, no Salmo 42, que é um salmo deles também, dos filhos de Corá. A minha alma tem sede, a minha alma anela pela corrente das águas, ela suspira pelo Senhor, pelo Deus vivo. Esse era o anseio do coração deles, do salmista. O meu coração e a minha carne exultam de alegria pelo Deus vivo, de prazer de estar na presença dEle. Todos os dias eles queriam estar lá, até os passarinhos encontraram um lugar ali. Ali no templo, ali nos átrios do templo, né? O pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, que são os passarinhos. Felizes eles são, porque eles estão ali nos átrios, eles habitam ali na casa do Senhor, todos os dias. Bem-aventurado, agora ele fala do homem cuja força está em ti. Nessa caminhada até o templo, eles passavam por muitos lugares difíceis. E ele fala, bem-aventurado aqueles cuja força está em ti. É o Senhor que renova as nossas forças durante a nossa caminhada, queridos. Não é pela nossa força, pela nossa vontade, mas é a vontade de Deus em nós, quando Ele ministra o nosso coração, o desejo de buscá-lo, porque a nossa carne não tem nenhuma vontade de buscar a Deus. Você pode perceber quando você começa a orar, logo você fica sem palavras, sem saber o que fazer. Muitas vezes aqui na igreja a pessoa vem para a oração, ora 1-2 minutos, já senta no lugar, já fica impaciente, já quer beber água, já quer fazer alguma coisa, já fica se abanando, já fica... Porque não tem intimidade com Deus, né? E Deus, Ele quer mais intimidade conosco. Ele quer revelar para nós quem Ele é, o Pai amoroso que Ele é.
que é um Pai presente, que Ele está conosco nessa caminhada, e é Ele quem nos fortalece, é Ele quem coloca em nós o desejo de buscá-lo, querido. Porque se fosse pela nossa vontade, nós não estaríamos aqui. Mas Ele despertou no seu coração, na sua vida, a vontade, o desejo de buscá-lo, de se entregar para Ele, de viver para Ele. Foi Ele que despertou no seu coração esse desejo, essa vontade de permanecer na presença dEle. Obrigado. Então ele fala, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração encontra os caminhos aplanados. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. A força que o Senhor nos dá para buscá-lo, para nos quebrantar diante dEle. Bem, o qual, passando pelo vale árido, o vale de Baca, faz dele um manancial de bênçãos. De bênçãos o cobre as primeiras chuvas, a chuva de outono, né? Então, ele fala desses lugares que eles passavam pelos vales, nessa caminhada. Eles precisavam passar por esses lugares, pelos vales. E esse vale era um vale, o que significava o vale de lágrimas, de choro. E quantas vezes nós passamos nessa caminhada que nós estamos caminhando junto com Deus. Passamos por momentos de dificuldade na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. Temos sim. Passamos por esses vales de lágrima, de dores, como nós temos, né, eu e a Marlúcia, né? Né, amorê? Ela está quietinha ali, mas ela ainda vai. E passando pelos momentos difíceis dessa caminhada. Mas nós nunca desistimos, não podemos desistir. Porque Deus quer transformar esse vale de Baca, esse vale de choro, de lamento, esse vale de lágrimas, Ele quer transformar num vale de bálsamo. Esse vale árido, Ele quer transformar em fontes de águas que transbordam. Jesus, Ele é a água da vida, que vem saciar a nossa sede e vem transbordar na nossa vida. Quando nós estamos passando por esses vales, nós somos saciados na nossa sede pela presença dEle, pela água viva que Jesus nos dá. Quando nós passamos por esses momentos de tristeza, de dores, nós não estamos sozinhos, Ele está conosco e Ele quer transformar esses lugares áridos em lugares de manancial. Que a sua casa, que a sua família seja um lugar de manancial de bênção. Que não seja um vale árido, um vale de choro, de lamento, de reclamação, de murmuração, mas que seja um lugar de regozijo, de alegria. A nossa casa, a nossa família, seja um lugar de prazeres. Onde Deus nos colocou, onde Deus nos chamou, onde Deus constituiu através da minha vida, da vida da minha esposa, uma família. E consequentemente vieram os filhos. E assim Deus, Ele quer nos guiar nessa peregrinação por esse mundo, né? Ele quer nos guiar, nos levar, e Ele está junto conosco. Vão indo, versículo 7, de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eles vão indo de força em força. Eles vão encontrando forças no caminho para caminhar, para chegar até o destino, que é a presença de Deus.
que é o templo, lá em Sião, aonde eles iam para adorar. Eles multiplicavam as suas forças no Senhor. Eles vão indo, vão caminhando, vão reunindo forças em Deus, para buscar, para clamar a Deus, para invocar o nome do Senhor. E quando nós estamos passando por esses vales, nós temos aqui clamar ao Senhor, invocar o nome do Senhor e buscar forças aonde não existe. Mas quando nós confiamos em Deus e nós não desistimos dessa jornada, dessa caminhada, nós vamos chegar lá na casa do Pai. Amém, amados? Nós vamos chegar lá na casa do Pai. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Nós vamos até a presença de Deus. Esse era o alvo deles. Eles iam 3 vezes por ano nessa caminhada, nessa peregrinação, nessa jornada. 3 vezes por ano. Depois eles voltavam para casa. E no ano seguinte voltavam de novo, porque era só lá em Sião, só lá em Jerusalém, que tinha o templo, aonde Deus estava, onde era a presença de Deus, aonde estava a presença de Deus, né? Agora, irmãos, o templo foi destruído lá em Jerusalém. Anos 70 depois de Cristo, o templo foi destruído pelos romanos. O templo já não existe mais. O que tem lá hoje no lugar do templo é uma mesquita dos muçulmanos. Não existe mais o Domo da Rocha. Não existe mais o templo. E agora, como que fica? Como aquela mulher samaritana que, conversando com Jesus, falou: vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar e nós oramos aqui nesse monte. Jesus disse para ela: já não é mais em Jerusalém nem nesse monte. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que os Pai procura para serem os seus adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O templo já não existe mais. Até quando Jesus estava vivo, o templo estava lá. Mas ele disse: não ficará pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E foi o que aconteceu nos anos 70. Foi tudo destruído. Já não existe mais o templo. Agora, quem é o templo? Aonde está o templo? Aonde está a presença de Deus? A palavra de Deus fala para nós, queridos, lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Olha que lindo que é, irmãos. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Aonde está o templo agora? Olhe para o irmão do seu lado e fale para ele: você é o templo. Fale para ele: você é o templo de Deus. Você é a casa de Deus, aonde Deus habita. Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens, mas agora Ele tem um lugar de habitação para todo aquele que nele crê, para todo aquele que entregou a sua vida para Jesus. Agora nós somos o templo do Espírito Santo, que Ele habita em nós. O templo está em nós agora. Então, para onde eu vou, eu levo a presença de Deus comigo. No meu trabalho, na minha escola, na minha casa, na minha família, em todos os lugares aonde eu vou, eu levo a presença de Deus comigo. Você leva a presença de Deus com você. Aonde você vai, aonde você está, Deus está em você, como diz aqui o texto.
Ele está em você. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que está em vocês? E nós somos peregrinos aqui, estamos nessa caminhada, rumo à pátria celestial, a um lugar que Deus preparou para nós, que Jesus foi preparar. Ele disse: vou preparar um lugar para vocês, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, muitos aposentos. Deus tem um lugar para você, na presença dEle, na casa dEle, querido. E nós estamos caminhando, como templo do Espírito Santo, nós estamos caminhando de volta para a casa do nosso Pai, para a presença dEle, aonde Ele está. Portanto, não tenha medo, não se atemorize, não se turbe, não se perturbe o vosso coração. Creia em Deus, creia em Jesus, na palavra que Ele está dizendo. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. E enquanto nós estamos caminhando nesse mundo como peregrinos, como diz lá em 1 Pedro 2, 11 e 12, essa jornada que nós estamos, ele diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Como estrangeiros e peregrinos nesse mundo, vivam de maneira exemplar. Que as pessoas, ao observar você, possam ver que você não é como todo mundo, né? Que nem a mãe fala para o filho: você não é todo mundo, né? Ah, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo, né? Nós não somos todo mundo, queridos. Você é filho de Deus. Você tem a essência do Espírito Santo que habita dentro de você, o ruá, o sopro de Deus. Desde quando você nasceu, você suspirou, inspirou. É a presença de Deus que veio sobre a sua vida, amado. É o suspiro de Deus, Ele soprou sobre você a presença dEle. Então, nós devemos viver de maneira exemplar, que as pessoas nos observem e glorifiquem a Deus através da nossa vida, através das nossas obras, através da sua vida. Eles vão glorificar a Deus. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros aqui, mas estamos caminhando para a casa do Pai. E lá tem um lugar para cada um de nós. E lendo João capítulo 14, do versículo 1 em diante, lá no versículo 3, ele fala assim: e quando eu for e lhes preparar um lugar, eu os levarei para mim, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ele falou para os discípulos. Aí Tomé fala: Senhor, não sabemos para onde vais. Não sabemos para onde o Senhor vai. Como poderemos saber o caminho? Jesus então diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai
senão por mim. Jesus é o caminho que nos leva. Então, nessa caminhada, nessa jornada, nessa peregrinação aqui por esse mundo, Jesus está conosco. Ele é o caminho que nós devemos andar, pelas veredas, aonde Ele nos leva, aonde Ele nos guia, aonde Ele está junto conosco. Nós não estamos sozinhos, Ele quer que a gente esteja junto com Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, senão por Jesus. Jesus é a revelação máxima. Ele disse: eu sou o caminho. Não é um caminho, não é uma religião que vai nos garantir que vamos chegar na presença de Deus. Não, não é. É Jesus. Ele é o único que pode nos guiar até a presença de Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar até o Pai senão através de Jesus. Entenda isso, querido, que nessa jornada, nessa caminhada, você tem que andar junto com Jesus. É Ele que te fortalece, é Ele que te ajuda nas horas difíceis, nos vales que você está passando, nos momentos difíceis. Em todos os momentos é Ele que está junto com você. Por isso, não desista dessa caminhada. Fica firme no Senhor. Se agarra em Deus. Deseje a presença de Deus na sua vida todos os dias, não só um domingo de manhã, ou um domingo à noite, ou um dia da semana, mas todos os dias. Esse desejo, essa vontade de se entregar, de deixar Deus usar você, é isso que queima no meu coração. Se vocês realmente me conhecessem, conhecerias o meu Pai. Já vocês não conhecem, já vocês o conhecem e o tendes visto. Aí vem Filipe, né? Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus responde para Filipe: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês não me conhecem. Muitas vezes nós estamos na igreja há muito tempo, há tanto tempo, mas nós não conhecemos quem Jesus é. O Deus Filho, o Deus presente, o Deus Criador, o Verbo Criador, a Palavra Criadora, que nos deu vida. Foi Jesus quem nos deu vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos, mas Ele nos resgatou, nos deu vida, e vida plena, vida abundante, vida eterna, para vivermos na presença dEle todos os dias. Foi Ele quem nos resgatou, quem nos deu vida. E Felipe então pergunta, diz para Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mas Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda não me conhecem. Vamos à igreja, mas não temos um relacionamento, comunhão, intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. De buscar, de querer, de ansiar pela presença dEle. De desejar mais do que tudo a presença dEle. Vamos vivendo a vida, mas não conhecemos o autor da vida. Aquele que nos deu a vida. Para que possamos viver para Ele e não para esse mundo de trevas. Aleluia. Amém, irmãos? Jesus, quando Felipe diz para Jesus: mostra-nos o Pai. Jesus então diz para ele: quem me vê a mim, vê o Pai.
Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Jesus é a expressão exata do Pai. Quem vê Jesus vê o Pai. Quem vê Jesus vê Deus. Quem vê Jesus vê o Espírito Santo. Ele é a expressão exata, ao vivo e a cores, no caso dos discípulos, dos apóstolos, né? Ao vivo e a cores, eles estavam vendo. Como diz lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que Jesus é a expressão exata do Senhor. Versículo 11, João 14, 11. Creiam em mim, quando eu lhes digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará ainda obras maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Eles fariam obras maiores, sim. Assim como nós hoje podemos fazer. Se nós estivermos no Pai, na presença dEle, buscando, desejando de todo o nosso coração a presença de Deus. E eu farei o que vocês pedirem, em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês me pedirem em meu nome, eu o farei. Tudo que nós pedirmos. E ele diz assim, lá em Lucas 11, 9. Por isso lhes digo, peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, que se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Jesus estava nos últimos dias ali de comunhão com os seus discípulos para ser entregue lá na cruz para os sacerdotes, depois para ser apresentado lá na cruz para para carregar a cruz, para ser açoitado, para ser cuspido, foi traído. Foi nessa ocasião que Jesus disse essas palavras aqui: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Foi nessa circunstância que ele falou aos seus discípulos. E tudo que nós pedirmos, então, Ele nos dá. Como um Pai amoroso que Ele é. Tudo que você pede, quando você ora, quando você busca, quando você clama, quando você bate a porta, Deus está sempre disposto a te abençoar, a abrir a porta, a fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Mas nós temos que perseverar no Senhor, na presença dEle, amados. Nessa caminhada, nessa peregrinação por esse mundo, temos que perseverar firmes na presença dEle. E então, para a gente terminar,
Chegamos no versículo 15 de João, capítulo 14. Ele diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, e ele estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. É a promessa de Jesus que ele vai voltar, para um dia nos levar, enquanto nós estamos nessa caminhada, nessa peregrinação por esse mundo, ele ainda nos dá o seu Espírito. Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro conselheiro, quer dizer, alguém, outra pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo, que vai te ajudar, que vai acompanhar você, que vai estar com você nessa caminhada, nessa peregrinação, mas não somente ele vai estar com você, ele vai estar em você, dentro de você, na sua vida. Você é o templo do Espírito Santo. Por onde nós andamos nessa caminhada, nessa jornada, Ele está conosco, e não somente conosco, Ele está em nós. Amém, irmãos? Ele está em nós, Ele está dentro de você, querido, ajudando você nessa caminhada, nessa jornada. Nós não estamos sozinhos, amados. Você tem o Espírito Santo ao seu lado. Não somente ao seu lado, mas dentro de você, que te impulsiona a querer mais de Deus, a buscar mais de Deus, a não desistir nessa jornada, nessa caminhada, a permanecer. E tudo o que nós pedimos, Ele nos dá. Tudo o que nós pedimos em oração, Ele ouve o nosso clamor, e Ele também nos dá ainda o Espírito Santo. Ele nos dá o Espírito Santo para que possamos viver por Ele, andar por Ele. Porque a nossa vida não é nossa. Como Paulo disse lá, vocês não são de vocês mesmos, agora vocês foram comprados por preço. A nossa vida agora está nas mãos de Deus. Se fosse o pastor Carlão, ele já estava cantando, né? A minha vida está nas mãos de Deus, os meus problemas Deus resolverá, né? Mas não é a minha parada de cantar essas músicas, mas a minha vida está nas mãos de Deus. Nós estamos andando com o Senhor. Nessa jornada, nessa caminhada, você não está sozinho. Você, pai, Deus honra você na sua casa, na sua paternidade, com a sua esposa, com os seus filhos. Deus te ajuda, querido. Seja forte, corajoso. Você tem um Espírito Santo aí que te ajuda, que te fortalece. Vocês, mães, intercessoras que estão aqui, mulheres que dobram seu joelho e quando ora, Deus responde a sua oração. Deus está com você. Vocês não estão sozinhos nessa caminhada, nessa jornada. É Ele quem nos ajuda nos vales áridos dessa vida. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece. Amém, amados? Feche os teus olhos.